Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, nós no programa Verdades da Fé. Estamos essa semana na Semana Santa. É uma semana muito especial, no qual nós nos preparamos unindo a nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão e morte da cruz, em vista da sua ressurreição. Então essa semana é uma semana de dor, de nós meditarmos o sofrimento de nosso Senhor, mas com a confiança e a certeza de que nosso Senhor no domingo ressuscitará dos mortos, e nós teremos uma semana de alegria, que será a semana da Páscoa. Gostaria de convidar os nossos ouvintes a fazermos uma oração, pedindo a Deus as graças para cada um de nós, que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, como sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Esta é a Semana Santa. Nós somos convidados a meditar na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja, na sua sabedoria, nos convida, primeiramente no domingo de Ramos, que é curioso que a missa começa festiva e depois se torna dolorosa. Também que começa, às vezes, com os paramentos vermelhos do Hosana ao filho Davi, no domingo de Ramos, com a leitura da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, e depois ela se reveste de roxo quando nós pensamos na paixão e morte de nosso Senhor. E a igreja então nos coloca o Evangelho da paixão, exatamente para que nós pensemos durante toda essa semana na paixão. Mas durante a semana também temos a outra leitura, as leituras da paixão. Chegamos também na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa. Então começamos na quinta-feira o chamado Tríduo Pascal. 3 dias de preparação para a Páscoa. Quinta, pela manhã, se tem a missa do Crisma, em que os sacerdotes da diocese se reúnem com o bispo, e nessa missa os sacerdotes renovam
as suas promessas do sacerdócio, de obediência, respeito ao bispo, de viver na castidade, de ter o desejo de salvação das almas. E é benzido os santos óleos. O óleo do batismo, que será chamado também óleo de catecúmeno, que é usado para os batizados durante o ano. É também benzido o óleo de crisma, em que o bispo vai usar para a unção no sacramento do crisma, mas também é o óleo que o bispo vai usar nas ordenações sacerdotais. E temos também o óleo dos enfermos. Nós somos então chamados à assistência da missa. E devemos lembrar que a Santa Missa é o sacrifício de Nosso Senhor, a renovação do sacrifício da cruz, em que Nosso Senhor renova sua paixão e morte na cruz. E a Santa Missa não é um sacrifício não só do sacerdote, mas de todo o povo fiel, com o sacerdócio do batismo, como conta a doutrina da Igreja. E, portanto, necessário que o povo, os fiéis, assistam à Santa Missa tendo a mesma intenção que tem o sacerdote, por cujo ministério ele oferece. Então, o sacerdote leva as orações dos fiéis a Deus. E devemos lembrar, então, os fins pela qual é oferecida a missa. Primeiro, se oferece o sacrifício para honrar a Deus e tributar-lhe o supremo culto que lhe é devido. Então, primeira coisa, a Santa Missa é um ato de adoração, de honrar a Deus. Então, nós oferecemos, não como no Antigo Testamento, bois, touros, carneiros, mas oferecemos o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é imolado de forma incruenta na Santa Missa. Então, quando nós temos o dever de assistir à Santa Missa aos domingos, é o dever que nós temos de honrar a Deus e tributar-lhe o supremo culto. E aquele que por negligência e má vontade deixa de assistir à missa, mesmo que seja para rezar um terço, um rosário, não corresponde a esse supremo sacrifício que é oferecido na Santa Missa. Também a Santa Missa é para dar graças por todos os benefícios que recebemos da bondade de Deus. Então nós devemos ser gratos a Deus. Então, primeiro temos a adoração. Segundo, a gratidão. Depois, a petição. A Santa Missa nós também pedimos perdão de nossos pecados. Nós devemos então reparar os nossos pecados, pedir perdão a Deus por eles. E, por fim, para pedir as graças necessárias aos fiéis, vivos e defuntos. E a Igreja da Terra se une com a do céu para fazer todas essas coisas em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Portanto, assim, assistir à Santa Missa deve ter todas essas intenções e assistir a ela com a disposição de fé, de confiança e de respeito. De fé, porque só a fé nos descobre os grandes mistérios que nela se obram e se celebram. É pela fé que nós cremos na renovação do sacrifício da cruz.
nós também fazemos um ato de confiança, porque não há coisa mais capaz de excitar a confiança dos pecadores do que a vista de Jesus Cristo, que se oferece a si mesmo por nós a Deus Pai. Então, nós devemos unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo. E também devemos ter na Santa Missa respeito, porque é a ação mais santa da religião e se oferece o mesmo Jesus Cristo a Deus, e deve-se oferecer-se cada fiel a si mesmo pelo ministério dos sacerdotes, que também deve oferecer-se com Jesus Cristo, o qual não desce a nossos altares, senão para aplacar a ira de Deus, para pedir-lhe misericórdia, para tributar-lhe adoração, para lhe dar graças por nossos benefícios. Então, nós devemos fazer a Santa Missa com todo respeito e devoção. Não estamos indo para um clube, não estamos indo para a praia. Então é necessário também que nós tenhamos respeito na postura, no local, na santidade do local. Então, não é lugar de bater papo, de ficar mexendo no celular, de ficar com chiclete na boca e com roupas indecentes. Então, que nós católicos façamos toda a diligência por se esquecerem de todos os negócios da terra. Deixemos as coisas de lado. Pensemos mais. Eu indico que assista antes da missa, chegue antes, possa rezar um terço. Por quê? Quando as pessoas vão jogar futebol, ela não entra no campo correndo de uma vez. Ela faz um aquecimento. E poderemos dizer que o aquecimento para assistir à Santa Missa é a reza do terço. Porque nós saímos de casa, temos perturbações, deixamos nossos negócios, pegamos o trânsito e tivemos distrações. Então é necessário que nós, quando chegamos na igreja, ficamos na tranquilidade. E a oração do Santo Terço antes da missa é uma preparação para a Santa Missa. Aqueles que chegam em cima da hora estão tensos, então vai ter os proveitos e muitas vezes criticam o sacerdote. Muitas vezes vejo pessoas que dizem: eu fui para a missa e entrei vazio e saí cheio de nada. Por quê? Ela está pensando naquilo do sacerdote, não vê as graças que acontecem na Santa Missa. Muitas vezes por causa que a pessoa não está preparada. Eu levei um pote com tampa até a cachoeira, mas coloquei debaixo da corrente da cachoeira e não encheu. Saiu vazio. A culpa não está da água da cachoeira, está que você não tirou a tampa. Exatamente, você não se abriu para a graça de Deus. Então, nós devemos afastar-se dos pensamentos das coisas terrenas durante o tempo em que assistimos a esse incruento sacrifício. Lembramos que na casa de Deus estamos na sua presença divina. E para acompanhar o sacerdote em nossas orações do tremendo sacrifício, devemos começar por dizer em forma de oferecimento. Podemos rezar algo assim: Altíssimo Deus e Senhor meu, a vossa divina majestade oferece esse santo sacrifício, inefável sacramento, no melhor forma que posso, por modo de holocausto, para cumprir a glória, amor e louvor
que eu e todas as mais criaturas infinitamente vos devemos. Assim mesmo, eu vos ofereço em sacrifício eucarístico, como ação de graça, por todos os benefícios espirituais e temporais que a mim e a todas as más criaturas tendes feito e haver de fazer até o fim do mundo. Também vos ofereço como um sacrifício propiciatório, em compensação dos agravos que eu e todos os mais pecadores vos temos feito com as nossas culpas. E como é tão grande esse dom, que me fazeis possuir como coisa minha, que excede tudo infinitamente, e se me alenta a esperança para vos apresentar essa oferta como sacrifício impetratório, confiando que alcancei da vossa piíssima benevolência o benigno despacho de tudo o que agora vos peço, e de tudo o que mais vós sabeis que eu necessito, para a maior honra e glória vossa, de vossa amantíssima majestade, de toda a corte celeste, e para o maior bem da minha alma. Assim, nós devemos pensar durante a Semana Santa como é admirável no Domingo de Ramos, como todas as obras de Deus, as profecias em que antecipadamente de muitos séculos estavam anunciadas a vinda de nosso Redentor, o tempo que havia de vir, a estirpe de que havia de descender de Davi, que havia de nascer de uma virgem e na cidade de Belém, que havia de pregar aos homens a verdade, que havia de ser vendido por 30 moedas, que havia de padecer e morrer por nossos pecados, e finalmente, que havia de ressuscitar e subir gloriosamente ao céu, com um grande número de circunstâncias acerca da sua vida, paixão e morte, que todos ficarão com a maior exatidão. Uma dessas circunstâncias é que celebra nesse dia a Santa Mãe Igreja a entrada de Jesus em Jerusalém, num jumentinho. Assim, vaticinou, profetizou o profeta Zacarias 500 anos antes de suceder, dizendo: exulta de júbilo, filha de Sião, alegra-te, sobremaneira, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti teu rei, justo e salvador, vem com a maior modéstia, montado num jumento, com seu jumentinho. Pregará a paz às nações, e a sua dominação se estenderá de um ao outro mar, e até os últimos confins da terra. E assim sucedendo, pontualmente, segundo nos refere o Evangelho desse dia, o mesmo que pregou a paz e a verdade aos homens, o mesmo domina em todos os ângulos da terra, porque em todos se tributaram honras e louvores. O mesmo que impera em todas as almas, depois que arrancou das garras do dragão infernal. O mesmo que desde o império senta-se à direita de Deus. Este dominando sobre todas as coisas criadas, o mesmo que constitui juiz supremo dos vivos e os mortos, esse mesmo entrou na populosa cidade de Jerusalém, não a magnífica carroça tirada por cavalos arrogantes e ricamente ordenados, senão em humilde jumento, adornado às pobres vestiduras dos seus discípulos. Entrou, não escoltado por poderosos exércitos, mas acompanhado de simples pecadores, e aclamando com inocentes meninos,
e pela gente singela do povo. Que documentos cristãos tão dignos de reflexão e de imitação. O Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, manifesta tanta humildade, tanta mansidão, e nós, miseráveis criaturas, que nada tem de seu, que deve ter ser de tua conservação a esse mesmo Deus, nos levantamos orgulhosos, julgamos superiores ou demais, olhamos com despeito e desdém, só porque nos vemos em um lugar que pode descer amanhã e que num momento podemos cair. Ficamos na pobreza, não temos fortuna, não temos honra, tudo se vai. O Hosana do domingo de Ramos, os louvores que os homens oferecem, é tão frágil que poucos dias depois, essas mesmas pessoas que gritavam Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, estarão gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque eles queriam um rei humano, um rei terreno, que multiplicasse os pães, que ressuscitasse os mortos como tinha ressuscitado a Lázaro. Mas nosso Senhor não veio para esse reino terreno. Ele queria mais. Ele queria nos abrir e reinar nos nossos corações e abrir as portas do céu para nós. Olha para teu Deus, que assim como entrou em Jerusalém, também quer entrar em nossas almas, que Ele mesmo criou e remiu com seu preciosíssimo sangue. Prepara nela uma morada digna de sua santidade. Ele vem a ti cheio de mansidão e de bondade, pronto a perdoar tuas culpas, se quiseres sinceramente arrepender-se. Somos convidados a nos confessar, nos fazermos o exame de consciência, arrependermos de nossos pecados, fazermos um propósito de não mais voltar a pecar, confessarmos nossos pecados ao sacerdote, para que, obtendo o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós satisfazendo a penitência imposta pela maldade dos nossos pecados, nós voltemos à união com nosso Senhor. Vamos então receber com ramo de palmas que anunciam a vitória de Jesus, que alcança dos inimigos da nossa alma. Joga fora os vícios, doma as paixões, saia a receber espiritualmente a nosso Senhor Jesus Cristo e também Jesus na Sagrada Eucaristia, com a mesma inocência e santo júbilo. Nós então devemos nos preparar para nosso Senhor, unir-se ao sofrimento de nosso Senhor. Não nos demoremos, não adiemos para amanhã, não nos unamos àqueles que debocham de Jesus e da graça que Ele está nos dando nesse momento. Nós então não devemos temer o mundo. Nosso Senhor nos auxiliará e estará conosco em todas as nossas tribulações. E se perseverarmos num bom propósito, seremos premiados de modo digno de uma infinita bondade e de sua
misericórdia. Então, que desse domingo de Ramos que nós tivemos, possamos tirar um proveito de acolhermos a nosso Senhor e que nós então possamos acompanhá-lo na sua paixão e morte. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando nós somos convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar prontos a renunciar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes, caminhar com Jesus a caminho do Calvário, sermos crucificados com nosso Senhor, mas não acaba aí. Teremos a ressurreição e teremos então a glória. Nós subimos o Calvário com nosso Senhor Jesus Cristo em vista da glória do céu, da ressurreição. Gostaria de oferecer nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Rádio Voz do Coração Imaculado. Onze horas e 31 minutos. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais que susto sofrestes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos
Que dor indizível quando encontrais com a cruz às costas, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce quando contemplais Jesus expirando, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais, bendita. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai alma. Estamos meditando um pouco hoje sobre a Semana Santa. Vimos um pensamento sobre o Domingo de Ramos e devemos então nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor. Então nós somos convidados hoje a considerar tudo o que padeceu nosso benício Redentor para libertar da escravidão do pecado e do demônio. Aproveita esses santos dias. Olha que talvez seja os últimos da tua vida. Sabe se viverás até o ano que vem? Sabe se viverás daqui a 8 dias? Quão cegos somos, quão insensatos, quanto estão agora mesmo chorando com lágrimas de sangue na eternidade, esta mesma indiferença com que nós outros olhamos nossa salvação. Olha, não seja tu um desse dentre em pouco. Ainda temos tempo. O Senhor nos está convidando. Rompe as prisões do vício a que estás ligado. Aproxima-se do Senhor. Chega-se a Ele. Contempla nesses dias de propiciação tuas enormes culpas e a inexorável misericórdia de teu Deus. Estas considerações devem mover a um sincero arrependimento. Nós necessitamos. Se não nos arrependermos, seremos desgraçados. Considera, pois, que tormentos tão grandes não tinha que padecer por nós o inocente Jesus, quando só a representação dele o fez suar gotas de sangue. E quando, apesar do intensíssimo amor que tem aos homens, pediu por 3 vezes a seu eterno Pai que o livrasse de tanto padecer, se fosse possível. Tua ingratidão e a minha, a de tantos e de tantos homens, aumenta imponderavelmente a força dos tormentos que o esperavam. A ingratidão do gênero humano
a desgraça eterna dos ingratos, a pouco fruto que previa de sua paixão e morte afrontosa, juntamente com o horrível de penas que lhe estavam preparadas, de tal maneira oprimiram seu coração que o fizeram suar sangue. Sua tristeza era mortal, semelhante à violenta agonia de uma morte dolorosíssima. E nós, cristãos, entregamos essa força aos prazeres criminosos? Sim, teu Deus é muito misericordioso. Todos o sabemos. Porém, também é justo. Que maior prova podemos dar de sua misericórdia, que padece por ti uma pena tão aguda que se faz suar sangue? Que maior prova de sua misericórdia e da intensidade de seu amor para contigo, do aquela conformidade com se realizar à vontade de seu Pai? Porém, meu Pai, lhe disse, não se faça a minha vontade, senão a vossa. Mas, se nós nos obstinemos em rebeldia, se somos ingratos, fechamos ouvidos aos seus chamados, se persistimos em ofendê-lo e ultrajá-lo, devemos temer, infelizes sua justiça. Ide, maldito ao fogo eterno, que está preparado para o demônio e seus anjos. Essa é a sorte que te espera. Escolhe. Mas não sejamos insensatos. Seja esses dias da Semana Santa o princípio de uma nova vida. Tu estava dormindo no lodo da culpa. O Senhor te desperta, como despertou no horto a seus discípulos que deixaram tomar o sono oprimido da tristeza. Levanta-te, segue-o em toda a sua paixão, segue os exemplos que te deu, para que, ressuscitando da morte do pecado, a vida da graça, suba também aos céus, onde, cheio de gozo, o veja sentado à direita de seu Pai, e seja feliz com seus escolhidos por toda a eternidade. Então, decida o que você vai querer. Sofrer com nosso Senhor Jesus Cristo e ter a glória eterna, ou procurar os prazeres do mundo, essa vida, e depois ser condenado à eternidade no inferno. Transporta-te hoje com pensamento ao Getsemane e contempla a maldade de Judas, mas lembra também das tuas. Nós condenamos Judas, mas quantas vezes somos Judas? O infeliz Judas vendeu e entregou o seu mestre com um ósculo de paz. Porém, quantas vezes has tu também dado esse ósculo de paz, palavras e desejo de reconciliação, e has ficado com tudo, com o coração canceroso, cheio de úlcera, disposto a vingar-se, sempre ressentido, sempre odiento? Rezamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós mentimos
perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes mentimos em nossas orações, guardando mágoas, ódios, rancores? Muito grande foi a maldade de Judas. Porém, a tua não é menor. Também tu vendes o teu Deus, vende a teu irmão, vendes a um homem, e o que fizeres ao mais pequeno dos homens, o fazeis ao mesmo Deus. Quantos enganos, quanta falsidade, quantos roubos, quanta maldade nós queremos tirar proveito dos outros. Porém, tu segue o perverso exemplo que te deu Judas, e não segues o que te deu, nessa ocasião, o inocente Jesus? Amigo, a que vieste? Com óculos de paz me entregas? Disse o Senhor com maior mansidão a seu ingrato e desleal discípulo: sim, meu Jesus, amigos vossos quereis que sejam todos os homens, ainda os traidores e perversos. Só quereis que abandonem as suas perversidades. Só isso esperais para recebê-lo com vossa amizade. Jesus, Deus verdadeiro, Filho único de Deus Pai, perdoa e chama o homem vil, insensato, que o ofendeu, que o traiu, convida com sua amizade a um malvado que, esquecido de que devia ao seu divino mestre, o entrega vilmente e seus mais encarnizados inimigos. E o homem não quer perdoar ao outro irmão seu? Conserva em seu coração as mais leves ofensas? Foge do que a ofendeu? Odeia-o e busca a vingança? Que monstro nós somos! Considera como aquela turba de homens obcecados, injustos e cruéis se apodera do Senhor, o prende e o conduz para um malfeitor, como a um homicida. Contempla a teu Deus perante um juiz iníquo, esbofeteado por um ministro, ferozmente insultado e escarnecido. Olha como o levam amarrado por aquelas ruas, feito alvo de deboche, de escárnios, de sacrílegos insultos. Porém, observa e considera a paciência e humildade do Senhor e compara-te com Ele. Que paralelo! Considera aquele exemplar, contempla a ti mesmo e pensa: teu Deus humilhado perante suas criaturas, e tu orgulhoso entre os iguais. Teu Deus aflito e angustiado com mais cruel amargura, e tu embriagado em prazeres e delícias. Teu Deus ou calando-se com maior sofrimento, ou falando com maior afabilidade ao algozes que o maltratava. E tu dispondo-te à loucura e ao escândalo por uma palavra, por uma ofensa, talvez imaginária. Que contraste! Porém, se dessas reflexões não tiras fruto nenhum, ou se ele é o passageiro momentâneo, aperta-te
retira-te, que também te unes com os judeus para atormentar a teu Deus. Ó beniníssimo Jesus, ó meu amantíssimo Redentor, não me negueis, Senhor, o auxílio de vossa divina graça, para que me sirvam de espiritual proveito essas piedosas considerações. Que nós possamos pensar, meditar nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, na traição de Judas. Quantas vezes nós somos traidores como Judas? Considera também hoje o espetáculo mais assombroso que há apresentado e que hão de ser presente nos séculos. Espetáculo tem atônito os céus e a terra. Contempla o teu Deus atado a uma coluna, despido e barbaramente açoitado. As pedras, diziam Cícero, que se comoverão de ver açoitado uma cidade romana, e que sucederá, pergunto eu, ao ver açoitado o teu Deus. Sem dúvida, a natureza toda se estremeceu de assombro e de pavor. Quão grandes são, Senhor, nossas culpas, porém quão grande é também vossa misericórdia, vosso amor para com os homens. Teria valor, ó cristão, para ver açoitar cruelmente a teu Pai, por ti, por teus excessos e maldades? Não se te despedaçaria o coração? Não te tiraria a vida, a força, uma grande dor que te causaria tão terrível espetáculo? Pois presta atenção, o inocentíssimo Jesus é teu Pai, é um Pai amantíssimo. Ele te ha criado e te conservado. Ele te ha dado tudo o que tens e te estás acumulando sem cessar de benefícios. Pois bem, vê todo o sacratíssimo corpo rasgado por aqueles algozes desumanos. Vê como rebenta em borbotões toda parte do inocente sangue até ensopar a terra. Que atrocidade! Vê açoitado sem piedade, não já com os membros, senão em sua chaga. Se vê desgraçado, todo, horrorosamente desfigurado, lívido e ensanguentado. Um tremor, uma agonia, uma palidez mortal se apodera de toda a sua natureza. E aqueles soldados redobram em golpe com ferrenha de um tigre. Nem se condói, nem se cansam aqueles fúria do inferno. Volte sequer uma vez teus olhos para a paciência de Jesus Cristo. Assim, humilhado, confundido, atormentado. Também ele te vê a ti desde aquela coluna de ignomínia e de martírio e te diz com teus olhos benignos: quanto me custas, filho meu? Considera como depois de haver sido açoitado o Senhor com a sanha diabólica por aqueles ímpios, sofreu ainda outros tormentos, não menos terríveis e afrontosos, que sugerem naqueles endurecidos corações do demônio, desesperado de ver a inalterável paciência do Senhor. Uma coroa de grossos e pungentes espinhos, cinge a cabeça sacrossanta do Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor do Universo.
aqueles desalmados, algozes, rasgam com tão cruel invenção a cabeça e as fontes do Rei Celeste, que o sangue corre em abundância por seu divino rosto. Que dores tão terríveis não padecia o piedoso Senhor com esse novo tormento. Demora-te aí. Detém, contempla o rosto adorável do Redentor, tão banhado em sangue. Observa a sua divina cabeça, aquela multidão de profundas feridas que hão feito os espinhos. Imagine, espinhos grandes, de 5 a 10 centímetros, enfiado no crânio de nosso Senhor. A dor que ele sofria. E ele sofria, e nós fazemos sofrer. Em cada mau pensamento que nós temos, nós podemos dizer, enfiamos um espinho na cabeça de nosso Senhor. Contempla todo o espaço. Vê quem é que tanto padece. Por quem e por que causa padece. E volta logo a considerar para ti mesmo. Contempla tua cabeça, teus pensamentos, teus projetos, tua vaidade, tua soberba. Cada espinho, cada mau pensamento nosso, cada projeto nosso mau é um espinho na cabeça de nosso Senhor. Nossas vaidades, nosso orgulho, nossa soberba. Repara que esse divino Senhor, que vês açoitado, coroado de espinho e todo coberto de chagas e de sangue, é o Filho de Deus vivo, que por ti padece todos esses tormentos. A seus divinos olhos está patente e manifesto quanto se passa em teu coração e em tua alma. Ele é teu Pai que te ama, até o extremo que estás vendo, e serás ingrato com ele? Não o amarás? Continuarás a ofendê-lo? Pois bem, ele também é teu juiz, juiz retício e severo. Escolhe ou a sua misericórdia ou a sua justiça. Sua misericórdia que tem preparada as delícias sem fim. Sua justiça, tormentos eternos. Escolhe. Que nós possamos, durante essa Semana Santa, meditarmos, mudarmos, nos convertermos. Peçamos as graças de Deus para isso. Terminando o nosso programa, gostaria de pedir a Deus essas graças para a nossa conversão e também as bênçãos da Páscoa. Gostaria de dar a bênção a cada um de nossos ouvintes, estendendo a seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão das lágrimas de Nossa Senhora, de São José, São João e todos os anjos e santos, a bênção de Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Marias, uma Santa Páscoa. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.